Fala pessoal, Dante aqui, e hoje a gente vai revisitar um vídeo que eu fiz um tempo atrás sobre como eu organizo a tela inicial dos meus Galaxy, tanto no smartphone como no tablet. Vou mostrar primeiro o smartphone, mas depois eu vou mostrar pro tablet, então se você tem um tablet, fica até o final para você ver como é a minha organização no tablet, que eu acho que é até mais interessante. O pessoal assiste os vídeos aqui do canal e sempre me pede para fazer um tutorial de como eu organizo a minha tela inicial. Então sempre tá mudando um pouquinho, eu acho que já chegou num tempo bom para eu revisitar aquele vídeo, que foi com o Note 10 Plus e o Tab S7, agora eu tô com o S22 Ultra e o Z Fold 3. Então eu vou mostrar os dois aparelhos aqui no vídeo, começando pelo S22 Ultra, vou passar ponto a ponto aqui, como se fosse um pequeno tutorial para você conseguir fazer no seu smartphone também. Então, começando com o S22 Ultra aqui, eu vou passar ponto a ponto, então se você quer ver algo mais específico, eu vou deixar os capítulos na timeline do vídeo, para você ir pulando para onde for da sua preferência. Mas aqui eu vou citar todos os pontos, assim todo mundo encontra aí a sua necessidade. Começando aqui com a tela de bloqueio, a minha modificação é bem simples, mas eu vou explicar para vocês. Eu gosto de deixar tudo da forma mais minimalista possível. Então aqui no caso, o que eu fiz foi retirar os atalhos, eu não usava aqueles atalhos para nada, acho que era o atalho de telefone e de câmera. Isso nas configurações da própria Samsung, eu vou mostrar lá para vocês. E eu mudei o relógio, já vou explicar para vocês como que eu mudei a fonte do relógio aqui. Mas basicamente eu tentei deixar a tela aqui o mais clean possível, a tela de bloqueio. Então é simplesmente o botão para colocar digital e o relógio, com a data, né? E aí eu vou mostrar agora essa configuração para vocês. Bom, então a gente vem aqui nas configurações, vai rolar até tela de bloqueio. E aqui é muito simples, tá? Os atalhos você simplesmente desliga através desse botão. Então aqui ele te dá as opções dos atalhos e eu vim aqui e desliguei, eles já vão desaparecer ali da tela. Isso é questão de preferência, eu não utilizava e eu achei que ficou mais clean sem eles, mas aí vai de cada um. Você tem os widgets também, eu deixo alguns ligados, mas eu confesso que eu uso muito pouco. Mas como eles são acessíveis somente quando eu clico no relógio, não faz muita diferença na minha vida, então não fiz questão também de desligar. O Always On Display eu não deixo sempre ligado, deixo ele tocar para exibir. Também vai de cada um, já teve uma época que eu utilizei ligado, depois eu cansei. Enfim, isso não tem muito segredo, mas eu deixo da forma mais simples possível por aqui. Então, sem nenhum segredo extra nessa parte das configurações da Samsung. Agora eu vou mostrar como eu mudei a fonte do relógio. Para fazer essa alteração, a gente vai precisar de um app da Samsung, mas que você não consegue baixar de maneira 100% oficial aqui do Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar na Good Lock, que é uma suíte de aplicativos, né, da Samsung. Lá fora você consegue instalar diretamente da Galaxy Store, mas aqui não está disponível dessa forma. Então você tem que baixar os APKs, né? Eu vou deixar os links dos aplicativos que eu utilizar aqui na descrição. Então você tem que utilizá-los para poder acessar essas configurações. Só que tem um segredinho. Para você poder abrir esses APKs, você precisa de um aplicativo que funcione como a Good Lock. Já que a gente não pode instalar a Good Lock aqui no Brasil. E aí você tem algumas opções, nesse caso aqui eu vou estar usando o Nice Lock, que você encontra na Play Store, tem mais de uma opção, a maioria delas vai ter anúncio, como vocês viram aqui, mas eles cumprem uma função muito básica e eu acho que é suficiente para o que a gente vai precisar aqui. E aqui a instalação é como qualquer outro APK, você vai instalar no dispositivo, só que ele não vai entrar lá junto com seus aplicativos, ele vai entrar dentro da Nice Lock, como se essa aqui fosse uma pasta para esses aplicativos. Então eu vou deixar o link para o Clock Face, é só baixar, desde que você já esteja com o Nice Lock baixado, ele vai aparecer aqui. Então esse é o Clock Face, você escolhe aqui qual relógio você quer alterar, eu escolhi a tela de bloqueio, e aí aqui vocês vão ver que eu já tenho o meu relógio. Então eu vou mostrar rapidamente como funciona, você vem aqui em adicionar, e aí você tem várias formas de criar o seu relógio, tem a opção de ponteiro, mas enfim, essa parte não me interessa muito, mas você tem liberdade para criar como você preferir. Então nesse caso eu tiro o relógio de ponteiro, venho aqui no maisinho, vai ter as opções, eu coloco o digital, e aí você tem algumas opções de fonte interessantes, e repare que ele mostra com o seu papel de parede, como tá ficando, né? E você escolhe aqui a fonte que você quer, escolhe o formato, 24 horas ou AMPM, e aqui você escolhe a posição que você quer que fique o texto. E aí aqui você escolhe cores, enfim, é bastante flexível. Como eu disse, eu não faço questão de mudar nada disso, eu simplesmente escolhi uma fonte diferente para dar uma mudada. E aí você vem aqui em cima e você já vai
ter pronto esse relógio. Como vocês viram, o meu que está aplicado está com a data embaixo do calendário. Isso você pode ir montando como você preferir. Você vem aqui em editar e aí você adiciona aqui o que você quiser. Pode ser um texto, uma imagem ou a data, e aí tem vários formatos de data aqui. Você simplesmente faz a alteração como você quer e depois só aplica na sua tela de bloqueio. E aí funciona, não é algo que muda completamente ali sua tela de bloqueio, mas eu acho interessante. E aí só tem um ponto de observação, eu reparo que ele não é 100% perfeito. Quando você fica um tempo sem acender o celular, quando você acende ele pisca o horário antigo e aí aparece o novo. É muito rápido, mas é suficiente para você perceber e pode incomodar algumas pessoas. Confesso que essa é uma modificação que eu fiz mais recentemente, então eu ainda estou avaliando se eu vou deixar assim ou original, enfim. Mas eu achei que foi bom dar uma mudada. Agora vamos falar do que interessa de fato a minha tela inicial. Então vamos voltar aqui para ela. Como eu disse, eu gosto bastante de seguir uma interface bem minimalista. Então uma coisa que vocês vão perceber é que os meus aplicativos não tem nenhum rótulo com o nome deles, nem as pastas. Isso é uma configuração também que a gente faz pela GoodLock. Eu já vou contar para vocês exatamente qual que é a extensão que faz isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, posso indicar para quem quer algo um pouco mais direto também nesse assunto, mas eu vou mostrar nesse vídeo aqui também detalhadamente para vocês. Então o que eu busco fazer aqui? Nessa primeira tela eu coloco os aplicativos que eu uso com mais frequência no meu dia a dia. Então eu organizo tudo aqui. O widget do Google para mim é fundamental. Eu faço questão de ter esse widget porque eu uso assim muito frequentemente, então é importante para mim. E aí aqui eu deixo os aplicativos principais ao meu alcance, vamos dizer assim, que não precisam estar dentro de uma pasta. E aí eu organizo como eu prefiro. Então aqui eu tenho uma linha só de apps de redes sociais, aí depois alguns utilitários, aí você vê como é melhor para você. Mas o importante é deixar alguns aplicativos de uso mais frequente. Aqui embaixo eu não altero muito, né? Eu deixo o navegador, eu utilizo da própria Samsung, o telefone, relógio e o WhatsApp, que também é um uso bem grande, né? Então isso eu costumo deixar fácil. Na outra página, eu organizo o restante dos meus apps em pastas. Por quê? Porque vocês vão perceber que eu não tenho gaveta de apps na minha organização da tela inicial. Então você vem aqui nas configurações, e aí aqui em aparência da tela inicial você escolhe se você quer a tela inicial apenas ou a tela inicial e aplicativos. Para quem está familiarizado com iPhone, por exemplo, e de repente acabou de mudar para um Galaxy, acho que a primeira configuração que você tem que fazer é essa, colocar apenas a tela inicial. Porque aí você já vai se familiarizar bem mais com a interface do aparelho, porque de repente você pode se atrapalhar tendo duas telas de aplicativo. Como eu gosto de algo bem minimalista, eu optei por ter apenas duas páginas, mas você pode ter quantas você quiser e organizar da melhor forma para você. E aí até por isso mesmo eu não faço questão de ter a gaveta de apps, eu deixo organizado dessa forma, em pastas, e aí o que eu não estou utilizando, eu venho aqui em ocultar aplicativos e oculto vários aplicativos que eu não uso praticamente nunca. Vocês vão ver que tem vários aqui, e isso não traz nenhum problema, porque você vai simplesmente ocultá-los da tela inicial, mas eles ainda estão disponíveis dentro do seu aparelho. Então se você vier na pesquisa aqui, você vai encontrar esses aplicativos ou abrir direto das configurações, enfim. Como são aplicativos que eu uso muito raramente, não precisam estar na minha tela inicial. Por exemplo, vamos ocultar aqui o ícone da câmera, por exemplo. Você vem aqui nas configurações, ocultar aplicativos, e aí você vem aqui em câmera, pode pesquisar por ele, e aí ele vai sumir, entendeu? Ele some simplesmente da sua tela inicial. Isso eu também recomendo, porque para quem não está acostumado e de repente está configurando o aparelho pela primeira vez, você vai ter um pouco de dificuldade em lidar com tantos aplicativos que vêm ali de fábrica, de repente alguns que você não consegue desinstalar, então você pode ocultá-los, deixar eles desativados e longe da sua vida na tela inicial, tá? Então isso é uma dica importante que eu acho interessante para organização das pessoas. Bom, aí voltando aqui para a tela inicial, vou mostrar um pouco para vocês aqui. Eu tenho aqueles widgets que são dinâmicos, eu acredito que esse é o nome, agora eu não tenho certeza, mas você pode colocar mais de um widget do mesmo tamanho numa sequência e ir alterando entre eles, né? Aqui então eu tenho o calendário e o tempo. E aí embaixo aqui, vocês não vão conseguir ver direito porque eu deixo ele quase transparente, é o widget do Buds Pro, se eu preciso fazer uma alteração ali um pouco mais rápida.
Eu opto por ter apenas 3 pastas, eu já vou explicar para vocês o motivo, mas eu tento agregar os aplicativos da forma que eles fazem sentido na minha cabeça nessas 3 pastas. Eu não deixo nome nem nada, porque eu quero que seja algo bem clean, mas você pode muito bem colocar um nome para cada pasta e fazer quantas pastas você quiser. Meus jogos eu deixo no Game Launcher, então ele funciona como uma 4ª pasta. E aí aqui o widget do Spotify, que para falar a verdade não é tão útil, mas, por exemplo, o Spotify é um aplicativo que eu gostaria de ter na minha tela inicial aqui. Mas eu acho que entre todos esses, eu utilizo ele menos do que os que estão aqui. E aí o widget serve como um atalho também para abrir o Spotify. Então, pode ser uma forma interessante de você se organizar aí no seu smartphone. Ao invés de deixar ele numa pasta escondida, eu deixo aqui o widget, então eu tenho fácil acesso. Quando eu quiser ver a música que está tocando, fica bonito também. E eu tenho esse espaço bastante livre nessa página, justamente por causa da organização em pastas. E aqui na pasta é interessante mostrar como que eu deixo a pasta sem nome nenhum, né? Então eu venho aqui e coloco um caractere em branco. Você pode pesquisar aí no Google, caractere em branco, copiar e colar no nome da pasta. A sua pasta vai ficar sem nenhum nome e sem legenda por causa do aplicativo que eu vou mostrar agora para vocês. Uma outra dica, antes da gente falar desse aplicativo, é a parte das cores aqui. Você pode vir aqui, ó, peraí, vamos fazer direitinho. Você clica aqui nessa, aqui. Aqui você vai escolher a opacidade da cor da sua pasta, que pode ser de qualquer cor. Eu deixo na opacidade 0, porque aí ela fica transparente e você vê praticamente os aplicativos flutuando ali. Eles ficam com um leve contorno, mas em geral eles ficam com esse aspecto de estar transparente. Então eu gosto de deixar assim, também vai de cada um. Eu tenho as minhas frescuras e cada um tem as suas, né? Mas eu gosto dessa forma. Então assim, é uma tela inicial bem simples. Geralmente quem pega meu celular para mexer fica um pouco confuso, porque só tem 2 páginas, aí a pessoa fica sem entender o que tem que fazer, mas para mim funciona super bem. Eu tenho acesso a tudo muito rapidamente, não me perco, não me atrapalho para achar aplicativos e funciona bem para mim. Então vamos lá mostrar para vocês como deixar os apps sem legenda, finalmente. A gente vai voltar lá no Nice Lock, vamos encontrar aqui o Nice Lock, e depois de assistir a mais um anúncio desagradável, vou mostrar para vocês aqui o Home Up. É esse aplicativo que vocês querem baixar, esse último, e eu vou deixar também o link aí na descrição. Vai aparecer aqui na Nice Lock da mesma forma que o Clock Face, vocês vão clicar, e aí ele vai estar desativado, vocês ativam, simplesmente ativar aqui em cima. E aí você tem algumas configurações, você pode mudar aqui o Task Changer, o meu está desligado, que é na verdade a forma como você quer as animações aqui. Aqui eu não mexi, mas no meu Z Fold eu mexi, vou mostrar para vocês. E aí aqui você tem várias configurações, você pode aumentar o grid da tela inicial, aqui eu também não mexi, no Z Fold eu mexi, vou explicar para vocês. E também deixar as páginas em loop, então é por isso que aqui não tem fim minhas páginas, é uma opção que eu quis deixar para ficar mais fácil o meu acesso. Mas tudo bem, aqui tem algumas configurações que não nos interessam, pelo menos não interessa na minha configuração. E aí tem essa última aqui, que é para você esconder a legenda dos apps. Então eu vou apertar aqui e vocês vão ver que elas vão voltar. E na minha opinião, o visual fica muito mais poluído dessa forma. Eu não gosto, eu sei o nome dos aplicativos, então eu faço questão que eles fiquem escritos embaixo. Então eu venho aqui, habilito, e aí no mesmo momento ele vai remover a legenda, os rótulos dos apps. Essa é a única coisa que me interessa assim no S22 Ultra aqui no Home Up. E aí é basicamente isso, ele vai ficar rodando para sempre no seu smartphone. Quando você reiniciar, ele vai iniciar esse aplicativo automaticamente, pode levar ali uns 5 segundos até ele entrar, mas ele entra e você nunca mais vai ter que se preocupar com isso. O link para download está aí na descrição. E aí tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que envolve aqui o seu menu de navegação. Para quem não sabe, de repente acabou de pegar um Galaxy, você vem aqui em visor, nas configurações, e aí você vai vir aqui em barra de navegação. Aqui você tem os botões que vêm de fábrica, eu não suporto os botões, então já vou diretamente para os gestos de deslizamento. E aqui você pode optar se você quer deixar ou não essa dica de gesto, que é o botãozinho aqui embaixo. Nele não desabilitou, peraí. Talvez seja por causa do aplicativo que eu estou utilizando. Mas, agora sim, desabilitou. Eu prefiro deixar porque eu acho que fica mais intuitivo. E aí vocês vão perceber que tem uma diferença no meu. Vocês estão vendo que ele está transparente, né? Por padrão, ele não é transparente. Ele tem uma barrinha aqui embaixo que passa por cima dos itens. Mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço para deixar ele transparente, como é no iPhone, por exemplo. E alguns Androids também, tipo o OnePlus ou o Xiaomi, eles são transparentes. Mas no Galaxy não costuma ser. Vamos voltar para o Nice Lock e ver mais um anúncio aí, provavelmente.
Não, dessa vez não. Ufa. Vocês vão baixar o Navistar, que mais uma vez eu vou deixar o link para download na descrição. E aí aqui é muito simples, você tem aqui a primeira opção do Navistar, é ter o ícone transparente, né? A dica o atalho de gestos transparente. Então vocês estão vendo aqui, eu estou rolando e ele está com uma barra preta, que é como ele vem de fábrica, né? Original. Tem uma barra preta por trás do ícone. Isso, querendo ou não, rouba um pouco de espaço da sua tela. E aí aqui ele está transparente, então todas as informações passam por trás dele. Então fica bem mais bonito, fica mais discreto e ainda te dá a tela cheia para você ver o conteúdo. Vou mostrar aqui de perto para vocês poderem ver, mas olha só como a informação passa por trás dele e não tem nenhum bloqueio. Se eu volto lá e desligo, vocês vão ver que imediatamente ele vai gerar uma barra preta e o conteúdo passa por cima dessa barra. Então essa configuração eu acho interessante, é a única que eu habilito no Navistar. Você tem outras que você pode dar uma olhada, mas é basicamente isso aqui. E pessoal, se você não notou isso a essa altura do vídeo, mas sempre tem gente que pergunta, então eu vou falar. Eu estou utilizando o launcher original da Samsung. Essa aqui é o One UI Home, o launcher original da Samsung. Não tem ícone da Play Store aqui, não tem launcher da Play Store aqui, é o launcher original da Samsung, com algumas modificações por cima, que eu acho que é a melhor forma de utilizar os Galaxy. Para a gente encerrar as dicas de aplicativo, tem mais um que eu utilizo. Vocês já sabem que nessa navegação por gestos, a gente tem os gestos de voltar, né, aqui na lateral, do próprio Android, mas eu acho eles um pouco limitados, e aí tem um aplicativo da Samsung que ajuda muito com isso, que é esse aqui. Esse você consegue baixar direto da Play Store. Eu juro que isso não foi propaganda, tá? Foi um aplicativo que abriu no anúncio do Nice Lock, mas enfim. Aqui, ó, One Hand Operation da Samsung, esse primeiro aqui. Vocês vão instalar direto da Play Store mesmo, não precisa ir atrás da Good Lock nesse caso. E aí aqui vocês vão ligá-lo. E aí aqui você vai ter todas as configurações, uma a uma, cada um configura do seu jeito, tá? Mas você vai escolher o que você quer que seja feito em cada alça, o tamanho de cada alça, você pode configurar, de repente você quer que tenha um lado só de gestos, enfim, aí vai de cada um. Pode fazer ela maior, menor, mais fina, mais sensível, tem toda uma questão de configuração aqui. Mas o que eu quero que vocês observem, você pode configurar uma ação para cada movimento. Então se eu só fizer reto assim, é voltar. Se eu fizer para cima, é uma coisa, se eu fizer para baixo, é outra. Então o que eu gosto? Para baixo, puxa o painel de notificações, independente do app que eu estiver. Porque na tela inicial, se eu fizer aqui, ele vai baixar. Mas assim, baixando da lateral, em qualquer app que eu tiver, ele vai baixar, é mais fácil de alcançar. Eu não vivo mais sem isso, juro mesmo. E aí agora o que eu acho simplesmente matador, fundamental, é o gesto para cima. Aqui você tem as configurações de brilho da tela do celular, de som dos aplicativos e aqui pequenos atalhos, no meu caso de rotação, dividir a tela, screenshot e bloquear a tela. Então eu posso clicar aqui, tirar um screenshot. Muito mais fácil do que ficar apertando o botão, do que ficar passando a mão na tela. Eu simplesmente uso esse atalho dos dois lados e eu tenho esse pequeno menu, que o principal também eu acredito que seja para controlar o volume e o brilho da tela sem ter que ficar baixando aqui ou apertando o botão, no caso do volume, que é um saco. Então de repente você está assistindo um vídeo, tá, enfim, em alguma rede social, você pega aqui pro lado, controla o volume ali e acabou. É muito simples e é muito fácil de configurar também. Então você vem aqui, ó, para cima em diagonal, você escolhe aqui ferramentas rápidas e aí você vai na configuração e você coloca exatamente o que você quer ter. O volume e o brilho já são por padrão, você só escolhe os atalhos, né? E aí pronto, muito fácil. Tá sempre aqui ao alcance e você se acostuma muito fácil. Você não precisa se preocupar que eu vou voltar e aí vai ficar aparecendo. Não, não vai. Você se acostuma muito fácil a voltar e aí aqui quando você precisar você faz os gestos. Aqui eu errei, mas tudo bem. Você faz os gestos da melhor maneira. Não vivo mais sem isso, tá? Simplesmente não sei mais viver num aparelho Android, num aparelho Galaxy sem esse atalho. Então é fantástico. E uma outra coisa, só por último mesmo, juro mesmo, que ele dá para fazer aqui é você mexer nas configurações aqui, vamos achar aqui a animação do botão de voltar. Então pode ser uma setinha, pode ser essa seta que é a mais parecida com o Android original, e pode ser uma linha também, aí você tem que escolher, você pode deixar ela transparente, enfim, tem várias maneiras. Eu gosto de deixar essa setinha aqui que é a mais parecida com o original. E aí
tá feito. Esse aqui também fica configurado direto, você não precisa se preocupar em ficar configurando novamente. E para encerrar, vou mostrar para vocês aqui o meu painel de notificações. A gente vem aqui em aparência do painel rápido, eu deixo o controle de brilho para aparecer sempre, não só quando o painel está expandido, isso também vai de cada um, e o controle de mídia, enfim, isso eu deixo para não exibir nunca, eu acho que fica mais clean. A questão das cores aqui é simplesmente o Android 12, que você escolhe um papel de parede, nesse caso o meu é preto e branco, inclusive meu papel de parede, deixo sempre na descrição para download, é um papel de parede que eu fiz, então você vai encontrar aqui no vídeo para baixar. E aí eu utilizei as cores dele aqui, enfim, você configura da melhor maneira para você. Eu sempre deixo os mais utilizáveis aqui em cima, né, nos atalhos, e depois aqui eu tenho os que eu uso com menos frequência. Então é isso, bem simples, S22 Ultra, bastante coisa, mas eu acho que deu para dar um panorama geral. Vamos agora passar para o Z Fold 3. Bom, aqui no Z Fold vocês vão ver que a brincadeira já é um pouco mais séria, né? A gente já tem uma interface de tablet com alguns outros recursos, algumas alterações que eu vou comentar aqui para vocês. Óbvio que eu não vou repassar tudo que eu fiz no S22 Ultra, mas sim as diferenças que a gente tem entre um e outro. E aí depois no final eu vou mostrar como eu organizo a tela de fora do Z Fold, mas acho que o principal está aqui dentro, a interface tablet do Z Fold e como eu tiro o melhor proveito dela. Logo de cara vocês vão reparar que eu deixo aqui os aplicativos exatamente na mesma organização que lá no S22 Ultra. A única diferença é que aqui eu só tenho uma tela, e é nela que eu tenho tudo que eu preciso, sem gaveta de apps, sem nada. E aí aqui as pastinhas exatamente com a mesma organização também. Mesma coisa, coube tudo certinho. Só que aqui tem um segredo para deixar dessa maneira. De fábrica você não vai conseguir deixar a tela desse jeito no Z Fold. Porque além das 4 linhas de aplicativos aqui, eu tenho mais 3 aqui, se eu não me engano, onde eu consigo colocar os widgets e organizar dessa maneira. Aqui vocês estão vendo o meu calendário. Inclusive o motivo de eu não estar gravando tanto vídeo, estou fazendo TCC aí da faculdade e tá uma correria na minha vida, mas vamos lá, vamos seguir o vídeo aqui. Se eu vier aqui nas configurações da tela inicial, vocês vão ver que as configurações são muito parecidas. No Z Fold a gente tem uma configuração diferente, que é o espelhamento da tela. Se você quer deixar ela exatamente igual, quando você abre é como se fossem duas da tela frontal ali. Eu deixo desativado para organizar cada uma de uma maneira, mas vocês vão ver que os aplicativos têm a mesma disposição. E aí aqui a grade da tela inicial vocês vão ver que está em 7:5, que não é uma proporção padrão. Eu desbloqueei ela através de um aplicativo, vocês vão ver que ela é diferente, ó, tem um ícone diferente. E eu vou mostrar para vocês esse aplicativo agora. Só queria dar uma geral aqui para vocês darem uma olhada nas configurações. E aí aqui tem uma coisa que eu esqueci de mostrar, mas eu nunca deixo ativado nem o Samsung Free e nem o Google Discover. Eu não deixo se eu precisar acessar. Eu acesso através do widget do Google, não gosto de ter aquela tela extra aqui. Bom, então vamos para o Nice Lock de novo, para a gente ver o Home Up mais uma vez. Então aqui vocês vão ver, Home Up de novo. A gente vai vir aqui em Home Screen. Como sempre, aqui a função de desabilitar o rótulo dos apps está aqui. E aí aqui sim, você tem a possibilidade de aumentar o grid da sua tela inicial, como você preferir. Você pode aumentar no máximo até 7:7, se eu não me engano, é isso mesmo. No caso eu deixo 7:5, que é exatamente o que eu preciso. Eu preciso que ele seja mais largo assim, para caber os widgets. Então aqui quando eu vou configurar, cabem os meus widgets junto nessa linha, porque se for o padrão, que se eu não me engano é até 6:5, você não vai conseguir colocar quase nenhum widget, vai ficar uma fileira um pouco mais fina aqui. Então é isso aí, através do Home Up você consegue aumentar para 7:5, e aí você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e o 7 nessa disposição. E aí aqui você faz como você preferir, pode colocar o widget de player de música, tem alguns que não vão caber nessa proporção de 3 quadrados, né, 3 quadrantes, aí você tem que ir explorando. Aqui eu já dou uma dica, eu costumava utilizar o Outlook do trabalho, o calendário do Outlook, você consegue colocar e aí você vai ter que reduzir, mas ele aceita a redução e cabe aqui perfeitamente, fica muito bom. E o calendário da Samsung de eventos também cabe perfeitamente e eu acho ótimo, porque aí eu bato o olho e já vejo que o meu calendário é perfeito. Aqui eu tenho o widget dos Galaxy Buds, que também fica bem discreto. O Google, que eu preciso ter sempre ele ali comigo, e um relógio padrão. Esse aqui é um widget de relógio que eu baixei na Play Store sem nenhum recurso extra, tá? Ele não faz nada de especial. E aí, para quem quiser ver ele em pé, que é como você vai utilizar, também funciona muito bem. Olha que bacana que fica à disposição. Eu acho um espaço muito mais bem aproveitado com cara de tablet
do que você só deixar os apps, né? Então eu acho que assim fica muito bom e fica com cara de tablet. De certa forma, é uma imitação ali do iPadOS anterior, porque atualmente eu acho que ele nem funciona mais dessa forma, mas em que você só podia colocar os widgets nessa parte da tela, então ficava uma barra, uma coluna de widgets. E eu achei interessante, tentei adotar no meu Tab S7 e desde então venho utilizando assim, porque eu acho que fica uma divisão perfeita. Para usar com uma mão eu consigo alcançar todos os meus aplicativos e ainda tenho informações extras aqui que funcionam muito bem no meu uso do dia a dia. Eu adoro essa tela inicial e não troco por nada, tudo que eu preciso está aqui e é fantástico. E aí as configurações são as mesmas, navegação por gestos, aquela configuração de deixar a barra transparente aqui. Aqui a gente tem toda essa parte dos gestos para baixar o painel de notificações, questão de volume, tudo parecido com o S22 Ultra, porque eu padronizo todos os meus aparelhos para ficar mais fácil de mexer em cada um, né? Então tá aqui, perfeito, e agora eu vou mostrar para vocês como é a tela de fora aqui do Z Fold para vocês. A tela de bloqueio também aqui, pera aí, vamos lá. Mesma coisa do S22 Ultra, bem simples, com o Samsung Pay aqui embaixo. A única diferença é essa, porque o Z Fold é meu aparelho de uso principal. E aqui vocês vão ver a mesma disposição do S22 Ultra, com o widget do Google aqui, as pastas e aqui widgets rotativos, que eu tenho aqui em cima também os do Buds Pro, e aqui calendário e tempo também. Aí vai de cada um aproveitar esse espaço que sobra. No Z Fold, como ele é mais alto, cabe um pouco mais de widgets, então eu fiz dessa maneira aqui. Mas é isso, pessoal. Bem minimalista, coisa simples, mas com alguns truques que nem todo mundo conhece. Então fica aí para vocês verem como é a minha organização. E por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. Muita gente sempre pede, eu acho que esse vídeo precisava de um update, então tá aí a organização, tanto para tablet quanto para smartphone. Dá para considerar o Z Fold 3 um tablet, né? Eu acho que aquela tela interna certamente tem algumas funcionalidades de tablet. Por favor, comentem se vocês gostaram. Se tiver qualquer dúvida, comentem, eu vou responder todo mundo, que eu consegui pelo menos. E espero que vocês tenham gostado. Tem aqui uma novidade que eu vou mostrar para quem é frequente no canal. Olha só o que acabou de chegar aqui em casa. Um Book 2 360 da Samsung. Lançamento deles. Esse aqui com um i5 de 12ª geração, 16 GB de RAM e 1 TB de SSD. Eu consegui pegar uma super promoção nele. E se vocês quiserem vídeo, apesar de não ser minha especialidade aqui no canal, eu gosto bastante também. Posso falar um pouco de notebooks e Windows com vocês. Para quem não conhece esse cara aqui, você pode utilizar como um tablet aqui. E ele tem uma tela AMOLED de uma qualidade, um brilho fantásticos. Então, posso mostrar para vocês aqui no canal. Deixem aí nos comentários se vocês querem ver esse notebook por aqui. Estou utilizando, estou testando ainda, mas já tenho bastante coisa para falar. E se quiserem ver como eu organizo a tela inicial do meu Windows, vamos lá, comentem aí que eu gravo um vídeo para vocês, tá bom? Por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal, e tchau!